A vila já foi um lugar cheio de vida. Crianças brincavam nas ruas. O riso ecoava pelo ar. Agora, uma névoa espessa pairava pesada, encobrindo tudo em um silêncio sinistro. O tempo parecia ter parado. Os moradores estavam presos, suas vidas suspensas na névoa. A névoa chegou sem aviso prévio. Ela se agarrava a tudo, um abraço frio e úmido. Ela penetrava nas casas, nas mentes, no próprio tecido da existência. Era como se a vila tivesse sido esquecida, perdida em um mar branco. Os moradores só podiam observar incrédulos. Os dias se transformavam em noites, mas a névoa permanecia. O sol era uma lembrança distante, um pálido fantasma por trás do véu impenetrável. O mundo fora da vila parecia ter desaparecido. No início, houve medo. O desconhecido sempre gera medo. Então, veio uma estranha aceitação. A vida tinha que continuar, mesmo em um mundo envolto em névoa. Mas a névoa não era apenas uma presença física. Era como se tivesse penetrado em suas próprias almas, sussurrando segredos em tons abafados. Os moradores agora falavam em sussurros, suas vozes abafadas pela atmosfera opressiva. Havia a sensação de que algo estava observando, ouvindo. Cada farfalhar de folhas, cada rangido de tábua do assoalho lhes enviava arrepios pela espinha. A névoa parecia amplificar cada som, cada medo. As ruas e caminhos familiares tornaram-se traiçoeiros, cada passo incerto. A vila, antes um lugar de conforto e familiaridade, era agora um labirinto de sombras e sussurros. O aspecto mais perturbador era a quietude do tempo. Os relógios pararam de funcionar no momento em que a névoa chegou. Os dias eram indistinguíveis, um fluxo contínuo de cinza. Os moradores perderam a noção do tempo, suas vidas governadas pelos ritmos da névoa. Alguns se agarravam à rotina, tentando manter uma aparência de normalidade. Eles se levantavam, comiam e dormiam como se nada tivesse mudado. Mas a névoa tinha um jeito de corroer até os hábitos mais arraigados. O passado e o presente se confundiam. As memórias se tornaram tão inconsistentes quanto a própria névoa. Os moradores começaram a questionar sua própria sanidade. Foi ontem que a névoa desceu ou há uma vida inteira? A notícia da situação da vila acabou chegando ao mundo exterior. Cientistas chegaram, ansiosos para estudar o estranho fenômeno. Eles coletaram amostras da névoa, analisaram o ar e a água. Eles realizaram experimentos tentando entender as propriedades da névoa. Alguns teorizaram que era um evento meteorológico raro, uma combinação de condições atmosféricas que havia criado essa cobertura impenetrável. Outros especularam que era o resultado de algum acidente industrial, um vazamento químico que deu errado. Mas todas as suas teorias se mostraram inconclusivas. A névoa desafiava a explicação. Era como se existisse fora do reino da compreensão científica. Os cientistas, frustrados e perplexos, foram forçados a admitir a derrota. Com a ciência incapaz de fornecer respostas, os moradores recorreram a crenças mais antigas. Sussurros de maldições e espíritos vingativos se espalharam pelas ruas sufocadas pela névoa. Eles falavam de um tempo muito distante, quando a vila havia enfurecido os espíritos da floresta. A lenda dizia que a vila havia sido construída em solo sagrado, e os espíritos, em sua ira, amaldiçoaram os moradores a viver em um crepúsculo perpétuo. A névoa, diziam eles, era uma manifestação física da fúria dos espíritos, um lembrete constante de sua transgressão. Velhas sussurravam orações, na esperança de apaziguar os espíritos.
Elas deixavam oferendas de comida e bebida na beira da floresta, seus apelos engolidos pela névoa. Mas a névoa permanecia, uma presença constante e sufocante. A vila, antes um lugar de vida e risos, havia se tornado um lugar de segredos e sussurros. A névoa tinha um jeito de amplificar os medos, de confundir a linha entre realidade e imaginação. Os moradores estavam presos, não apenas pela névoa, mas também por seus próprios medos. Haveria uma explicação científica, uma explicação racional para os estranhos acontecimentos? Ou a vila estava realmente amaldiçoada, condenada a existir neste crepúsculo perpétuo? A resposta, assim como a própria vila, permanecia envolta em mistério. Os moradores foram deixados para lidar com o desconhecido, para encontrar suas próprias explicações para os estranhos eventos que se desenrolavam ao seu redor. A névoa havia se tornado parte deles, um lembrete constante da fragilidade de sua existência. A névoa ainda paira, uma presença silenciosa e vigilante. A vida na vila continua, mas é uma vida para sempre alterada. Os moradores aprenderam a se adaptar, a navegar por seu mundo através de um véu branco. Mas a lembrança do tempo antes da névoa, um tempo de céus claros e risos brilhantes, permanece. A névoa algum dia se dissipará? A vila algum dia despertará deste sono estranho e atemporal? Só o tempo dirá. Por enquanto, a vila permanece suspensa, presa entre a realidade e o pesadelo. Um testemunho silencioso dos mistérios que se escondem na névoa. Os moradores esperam, seus rostos voltados para o céu, na esperança de um vislumbre do sol, um sinal de que a maldição foi suspensa. Mas a névoa permanece, um lembrete constante do dia em que o tempo parou.